Eu sou grato a Deus por tudo que Ele faz na minha vida, inclusive pela oportunidade de estar com vocês aqui. Eu gosto muito, até ia falar deles aqui, né, que estão aqui na frente, já me ajudaram na sonoplastia, o Luiz Miguel, a Aline, são bênçãos. E essa igreja para mim é especial porque em 2006, quando aconteceu o evangelismo aqui, eu pude participar. O evangelismo era ali no Bosque dos Vinheiros. E aqui eu tenho irmãos, aqui eu tenho amigos. Feitosa é uma amiga, a família inteira, muito. Só que de mais tempo ainda tem Israel, né? Que ainda, eu acho que você me conheceu quando eu era criancinha, assim, pequeno, né? E eu fico feliz de poder ver a igreja assim, forte. Muitos aqui não sabem. Acho que o bairro talvez até desconheça. Mas essa igreja aqui é uma bênção nesse entorno. É uma bênção nesses bairros que estão aqui à volta. Às vezes a gente não tem noção do quão impactante é ter um lugar como esse. Um templo, uma casa em que a Bíblia é aberta, em que a verdade é falada, em que Cristo é procurado e buscado, em que o Espírito Santo ele vem habitar. É muito importante que tenha esse local. E a gente muitas vezes não tem noção do impacto que esse livro tem. O que é isso aqui? Uma Bíblia. O livro mais importante de todo mundo, o livro mais importante de toda a história, o livro mais importante da tua vida. E quantas vezes você abre esse livro durante a sua semana? Eu fiquei feliz, né, de ver que os jovens estão participando. E eu falo para vocês, né? Primeiramente, eu quero perguntar: quem aqui tem mais de 30 anos? Mais de 30 anos? Nossa, parece bem mais novo, vocês dois. Isso é uma bênção. Eu tenho 30 cravado. Mas eu digo assim, que mais importante do que a juventude é a maturidade. Tanto que uma das coisas que o jovem mais precisa ter é buscar a maturidade espiritual, buscar a proximidade com Deus. E quem aqui tem menos de 30 anos? Aqui deve ter bastante. Menos de 30, tem mais e menos? Quem tem menos de 30 anos? Menos de 30 anos, olha só que pensa. Isso é juventude. Que Deus abençoe muito. Hoje eu vou falar também de dois jovens que tinham menos de 30 anos e serviram a Deus. E é isso, essa é a verdade. Deus ele espera que nós estejamos perto dele, estejamos nos aproximando, independente da idade, mas uma das coisas é certa. E quando você é novo, valorize esse livro. Sabe qual é o aplicativo mais importante do seu celular? Sabe? O aplicativo da Bíblia. Não importa se você tem ela física ou eu tenho ela no celular, a gente vai abrir ela hoje. E antes eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu percebi que o culto aqui acaba 11h30. Só que eu estou vendo que o relógio está apontando 11h20. Tem problema da gente... porque vai ser um sermonete se eu fizer agora, né? 11h25. Então eu vou estender até meio-dia. Meio-dia e meia, 1 hora, dependendo da necessidade, né? 15. Mas aqui o importante é a gente estar aqui para servir a Deus. Som. A pergunta que eu faço: vale a pena ser bom? Uma pergunta que vem também: quem é bom? Ok, uma outra pergunta que também pode surgir a respeito disso é: eu sou bom? Sim, não, mas vale a pena ser bom? Quer dizer que é possível até ser bom? Vamos lá. Outra pergunta: Jesus é bom? Sim.
como cristãos, acreditamos que Jesus é melhor. Jesus não é bom, Jesus é o bom. Ele é o único bom, Ele é Deus, Ele é quem a gente ama, quem a gente serve. Mas eu pergunto ainda, por que Jesus é bom? Jesus, Ele nunca escreveu um livro, Jesus nunca compôs uma música, Jesus nunca construiu uma igreja, Jesus, Ele nunca cruzou os oceanos para evangelizar ninguém, Jesus, Ele nunca batizou ninguém. E fala ainda, Jesus, Ele não falava vários idiomas, Jesus não curava com a sua sombra, porque até mesmo a gente tem relatos até do que foi falado hoje na adoração infantil, de curar com o toque, mas os discípulos curaram com a sombra, Jesus não curou. Jesus, Ele não teve um ministério longo, Jesus não vivenciou tanta perseguição quanto seus próprios discípulos por tanto tempo. E até o ministério de Jesus, ele é superado de certa forma pelo próprio Bulhon, que está com 50 anos de ministério. Jesus teve 3 anos e meio, se somar todos, até inclusive 33 anos aqui na terra. Muita gente passou desse posto. Jesus é bom? Por que Jesus é bom? Jesus, Ele é o centro de toda a história. Os livros, as músicas, as igrejas, o avanço extraordinário do Evangelho, os milhões e milhões de batismos, cada martírio, cada perseguição, cada cura realizada e cada milagre recebido, cada mínimo segundo de dor e sofrimento de cada um dos seus seguidores, nada, nem ninguém no cristianismo teria feito tudo o que fez se não fosse por Jesus. Nada e ninguém é mais importante do que Jesus. Nada é mais valioso na sua vida do que a amizade de Cristo. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. João 14:12. Pelo nome de Jesus, nós podemos fazer coisas que Ele não fez aqui na terra, mas todo o mérito, toda a grandeza é dada a Ele. Toda a honra e glória pelas nossas atitudes em prol de Cristo é de Cristo. E a Ele seja glória, louvor e honra, porque a gente não merece isso, nem seria bom se a gente se engrandecesse pelas nossas próprias obras. Mas é pelo nome de Jesus que tudo isso é feito. É pelo nome de Jesus que você pode ter certeza da salvação. É pelo nome de Jesus que você foi batizado. É pelo nome de Jesus que você executa o teu ministério nesse bairro, na tua escola, no teu trabalho, onde quer que você for. Pelo nome de Jesus que você é bênção. E essa igreja é bênção, não tenho dúvida disso. Agora vem a pergunta também, né? Eu sou bom, você é bom? Quais são os parâmetros que a gente tem para saber se a gente é bom ou não, né? A gente tem as bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados que choram, os que têm fome, sede de justiça, aqueles que são perseguidos. Isso são bons parâmetros para que a gente se espelhe, para que a gente pense, para que a gente se amolde. Os frutos do Espírito também são bons parâmetros. Fala um fruto do Espírito. O fruto do Espírito, alguém lembra? O amor, a bondade, a paciência, a paz, a alegria, são coisas que a gente pode se nortear para que a gente tenha os parâmetros para ser os bons. Bom somente é um, é Deus. Mas quando a gente busca semelhança com Cristo, a gente está buscando também as coisas que são do alto. E Filipenses 4 também tem bons nortes para saber o que é bom. Se você lembra, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, tudo que tem alguma virtude, lá tem uma lista de coisas que são boas. Então, se você quer ser bom, procure essas coisas. Tenha semelhança com Cristo. O mandamento que Cristo tem para nós é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Um novo mandamento lhes dou: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Também no livro de João. Jesus, ele não deu um novo mandamento porque ele estava falando de amor simplesmente, mas
mas ele deu um novo mandamento, porque ele estava falando de um amor como o dele, o amor igual ao dele. Então não basta simplesmente amar, mas que a gente ame aos outros como Jesus. Porque o parâmetro inicial na Bíblia, se você for lembrar, era ama teu próximo como a ti mesmo. Como que você ama a si mesmo? Com o bem. Você quer o seu bem. Só que a partir do momento que você ama como Jesus o amou, você tem um parâmetro do que é bom. Vale a pena buscar a semelhança de Cristo? Porque se vale a pena ser bom, Jesus é bom, é a referência máxima de bondade. Vale a pena buscar a semelhança de Cristo, sim ou não? Vamos abrir rapidamente a Bíblia em Salmo 73. Esse texto eu não vou projetar. E o Salmo é longo, mas a temática do Salmo diz muito a respeito disso. E eu não vou ler o capítulo inteiro, mas alguns versículos. 73, no versículo 1. Com efeito, Deus é bom para Israel, para os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. 3. Porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. 4. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e médio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração próprio das fantasias. Aqui ele vai seguindo várias vantagens de ser, aparentemente, de ser mal. Parece que tudo dá certo com quem é mal. Você já teve essa impressão? Eu luto às vezes para ter um recurso, um recurso financeiro, alguma coisa para fazer aquilo que eu quero fazer. E quando a gente descobre numa conversa com um amigo, milhões e milhões de dinheiro rolando com coisas não apenas fúteis, mas más. Com imoralidade sexual, com criminalidade, muito dinheiro sendo envolvido. Parece que as pessoas até se dão bem por se envolver com o mal, né? Versículo 13. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos da inocência, pois de contínuo sou afligido a cada manhã e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar aquelas palavras, já teria traído a geração dos teus filhos. E em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus, atirei com firmeza. Eu não vou ler o versículo, o capítulo inteiro, mas você pode ler depois. Logicamente, se a gente isolar alguns trechos, a gente vai falar, realmente vale a pena ser mal, mas aí ele está falando um desabafo, basicamente, de que as coisas parecem que dão certo com quem é ruim e parecem que dão errado com quem é bom. Em Jeremias, o próprio desabafo também, a oração de Jeremias para Deus: Senhor, se eu me justificasse, tu seria justo. No entanto, vou falar contigo sobre o teu juízo. Porque prospera o caminho dos ímpios? Porque vivem em paz todos os que procedem com falsidade? Tu os plantas, eles criam raízes, crescem e dão fruto. Abacuque falando também: até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda sem que tu ouças? Gritarei a ti violência sem que traga salvação? Porque me fazes ver a iniquidade, contemplar a maldade, a destruição e a violência estão diante de mim. A contendas e o litígio se suscita. Jó também teve seu desabafo. Apesar de falar que Jó não pecou, mas ele teve sim a sua ignorância naquilo que ele falou. Porque os ímpios continuam a viver, envelhecem e ainda se tornam poderosos. Sua descendência se estabelece com eles, seus descendentes estão diante dos seus olhos. Suas casas estão em paz, sem temor, e o cordão de Deus não está sobre eles. Seus touros geram e não falham, suas vacas não criam e não abortam. Mandam sair os seus filhos como ao rebanho, e seus filhos andam aos saltos. E Jó termina nesse trecho: eles cantam ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som da flauta, passam seus dias em prosperidade e descem em paz ao sepulcro. Engraçado. Você já teve um sentimento, uma sensação como a dessa? Abel, valeu a pena ser fiel?
Abel foi assassinado pelo irmão por ter sido fiel. Urias, valeu a pena ser leal? Urias, ele foi assassinado por Davi. Por quê? Porque ele foi leal ao seu exército. Porque ele se negou ao tempo de folga quando estava em tempo de guerra. Nabote, é um nome um pouco mais difícil, mas tem a vinha de Nabote. Ele é contemporâneo de Elias. E ele foi assassinado por Jezabel, porque ele manteve-se fiel e leal à sua família, à sua herança, e foi assassinado por Jezabel. Jeremias também. O que aconteceu com ele? Vocês sabem, no final da vida dele ele foi apedrejado pelos próprios israelitas, e ele foi o profeta que pregou, que fez muitas coisas antes do exílio. João Batista, o que aconteceu com João Batista? Foi decapitado por Herodes. Estevão foi apedrejado. Ele foi o primeiro mártir cristão. Paulo foi decapitado, mas por combater o bom combate. Eu poderia falar aqui, né? A gente fala às vezes de José, de Daniel. São exemplos, né, que a gente vê de fidelidade, mas o fim deles pareceu muito bom, né? Porque José foi governador do Egito. Daniel enfrentou a cova dos leões, mas depois ele se tornou um grande, entre os maiores sábios, né? Vou falar de dois personagens. Esse Félix Mans, ele tinha 28 anos de idade. E o que aconteceu com ele? Ele era da época da Inquisição. E da época da Reforma, né? Quando surgiu a Reforma Protestante, lá para 1500 e pouco da história nossa. 1500, Félix Mans, ele defendia o batismo de crianças, não, ele defendia o batismo na fase adulta, consciente. E sabe o que aconteceu com ele? Mesmo pregando esse tipo de coisa, enfrentando a Inquisição, ele morreu afogado num rio. E isso parece irônico. Ele que defendia o batismo, ele foi um mártir. Jim Elliot, ele foi do século passado, de 1900 e pouco, e ele foi um missionário que avançou para evangelizar índios de uma região que havia mas muita violência. E aqueles índios eram conhecidos por essa violência. Então eles entregaram presentes, fizeram de tudo para ter um contato, e pouco depois de ter um contato, tanto ele quanto seus 4 amigos de Elliot foi morto por lanças. Foi morto por lanças, porque ele foi entregar o evangelho a quem não tinha recebido o evangelho ainda. Agora eu te pergunto, vale a pena ser bom? Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por fazer o bem do que por fazer o mal. É melhor sofrer por fazer o bem do que por fazer o mal. A Bíblia está falando que é melhor. Mas muita gente se pergunta, vale a pena ser mal? Porque às vezes parece que vale a pena. Mas, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo e não somente de crer nele. Nós temos a graça de padecer por Jesus. A graça de padecer, não somente de crer. Tudo bem, é bom ser bom, mas por que eu vou padecer sendo que eu poderia ter a graça somente de crer? É o dilema que a gente encontra na vida de Dimas e de Natanael. Vocês sabem quais são esses personagens? São citados pouquíssimas vezes na Bíblia. Dimas nem tem um nome na Bíblia, mas a gente acredita pela tradição que foi o ladrão da cruz, que pediu para Jesus para ser lembrado. Dimas, no último momento da vida dele, ele entregou sua vida a Jesus, teve um contato com o Mestre. Natanael, no entanto, ele era o bom israelita, aquele que não tinha dolo nem nada, e o primeiro contato que ele teve com Cristo foi no início do ministério. E agora, existe um dilema muito forte, que as pessoas às vezes se perguntam, por que eu vou servir a Deus agora, se eu posso servir a Deus depois? Por que eu vou me privar de várias coisas hoje, se eu posso ser fiel depois, se eu posso me entregar no fim da vida? Você duvida que o ladrão da cruz, ele está salvo?
Alguém duvida que o ladrão da cruz foi salvo? Não. Mas ele foi salvo. E por que eu seria um Natanael? Por que eu manteria a fidelidade me privando de várias coisas, sendo que eu poderia viver libertinamente? É o dilema do filho pródigo, né? Com o filho mais velho. O filho pródigo, o que acontecia? Ele foi, gastou tudo, quando voltou, foi recebido pelo pai. E o filho mais velho que se manteve leal ao pai, não saiu da casa do pai. A parábola dos trabalhadores na vinha também reflete esse sentimento. Por que eu não fui o trabalhador que começou a trabalhar às 5 horas da tarde? Eu acordei cedo, comecei a trabalhar às 6 horas da manhã. Teve gente que entrou às 9, teve gente que entrou meio-dia, teve gente que entrou às 3 horas da tarde. E eu que entrei 6 horas da manhã recebi a mesma coisa daquele que entrou no final do expediente. E daí você dói no teu coração falar assim: por que eu fui bom e me privei de tanto tempo? Isso não é uma dor que deveria haver, mas existe no coração de muita gente. Já teve no meu também. Mas vale a pena ser bom? Existe uma falsa impressão de que o mal é bom. O mal é bom, sim ou não? Não, simplesmente, claramente. Mas a impunidade faz a gente pensar que o mal vale a pena, porque se eu não for punido, tudo bem, maravilha. A particularidade também faz pensar que o mal vale a pena, porque não faz mal para ninguém. Eu como o que eu quiser, eu faço o que eu quiser, na minha particularidade eu posso fazer o que eu quero, porque eu não estou afetando ninguém. Isso é verdade? Você não está afetando ninguém? Vou te falar uma coisa: aquilo que você faz entre 4 paredes, aquilo que você faz no sigilo absoluto, reflete naquilo que você vai fazer lá fora. E é consequência. Porque muitas das vezes a gente pensa que por eu fazer isso, não vai ter um problema. Isso diz respeito só a mim. É só uma mentirinha, é só uma fofoca, é só uma nota fiscal que eu não faço, é só uma desonestidade pequena. Tem tanta gente que faz pior. A impunidade faz parecer que o mal é bom, mas o mal não é bom. A impunidade, Deus ele não dará para impune aquele que pratica o mal e não se arrepende. A particularidade é enganosa, porque não é só porque não faz bem, ou melhor, não é porque parece bom para você e não faz mal para ninguém que realmente não faz, porque a consequência também é isso. É a gente pensar que o nosso mal não tem consequência a outras pessoas. Visto que a sentença contra uma má obra não se executa logo, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. É exatamente isso que falou. Muitas das vezes a gente não tem a nossa consequência, não tem a nossa punição de primeira. E Eclesiastes fala isso, Salomão fala isso, justamente porque não tem a punição de primeira, a gente pensa que faz bem fazer mal, é legal fazer mal, os outros se dão bem porque fazem mal. Por mais que a gente não faça mal, às vezes a gente olha, nossa, os outros estão se dando bem. Muitas vezes a gente não vê a coisa acontecendo, a gente não vê a punição hoje. Então o coração acaba sendo inclinado a fazer o mal. Porém, Salomão fala: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e prolongue os seus dias, mesmo assim serei eu que bem sucede aos que temem a Deus. Bem sucede aos que temem a Deus. Abre em Malaquias, a gente vai pegar esse trechinho aí. Malaquias, o que Deus ele fala sobre o particular tesouro? Malaquias 3. Malaquias 3 é conhecido justamente pela sua referência aos dízimos e ofertas, mas a parte mais fantástica do livro e desse capítulo eu vejo a partir do verso 13. Essa sensação que a gente já teve, que a gente tem, ou que a gente pode ter, de que o mal é bom, de que o mal se dá bem, está descrito a partir do versículo 13.
As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Malaquias 3,14. Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. E Deus fala assim, eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Serão para mim particular tesouro. Alguém abriu na Bíblia outra versão? Particular tesouro, ao invés de assim, serão para mim particular tesouro. Isso daí está na versão Almeida, revista atualizada. Quem tem alguma outra? Tem algum versículo, alguma... Serão para mim propriedade. Propriedade particular. A gente é propriedade de Deus, a gente é o seu tesouro. Amém. E eu vou falar uma verdade. Independente da situação que você esteja vivendo, independente dos dramas que você esteja vivendo, você esteja passando das dificuldades, você é um particular tesouro de Deus. Se você é um filho que serve, se você se dedica na obediência, você é um particular tesouro de Deus. Você tem servido a Deus com interesse de todo o seu coração? A diferença entre o justo e o injusto, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, está no futuro. Uma esperança, um futuro garantido. Ontem eu recebi uma notícia pelo WhatsApp, pelo status, e eu fiquei muito abalado. Não porque fosse algo extremamente assim, fora do comum, mas justamente no comum a gente olha o coração, a gente tem um coração doente. A mãe de um amigo meu morreu. Esse amigo meu já não está mais na igreja. E dói no coração pensar em dores que não têm esperança. Eu vou perguntar uma coisa que eu já perguntei. Vale a pena ser bom? Muito. O mundo lá fora acha que vale a pena ser bom? Não. Não. Ontem mesmo conversei com um amigo meu que falou para mim: olha, se pudesse, se eu tivesse oportunidade, eu mexia com tráfico de drogas. Tráfico de armas não, de órgãos também não, mas tráfico de drogas eu usaria. Eu faria, mas se eu tivesse oportunidade. Por quê? Porque isso parece muito vantajoso, né? Ganhar muito dinheiro. Mas somos escravos do dinheiro que a gente ganha? Não deve ser. A maior diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve, está no futuro, sim. Mas uma das coisas que mais diferencia o trigo do joio é o coração. É o coração que se inclina para fazer o bem ou o coração que se inclina para fazer o mal? Alguém que só é bom porque tem oportunidade de ser bom, mas não tem oportunidade de ser mal, não é bom de verdade. O mundo lá fora acha que vale a pena ser mal, mas não vale a pena ser mal. Eu não sei como você tem compartilhado com os outros a esperança. Eu não sei se você tem compartilhado com os outros
sobre o amor de Jesus, sobre a preciosidade do Evangelho. A gente tem aqui a maior mensagem de todos os tempos para a nossa vida e para esse mundo. Existe gente lá fora morrendo porque não conhece isso aqui. Você sabia que só para você ser adventista você vive mais? Ou melhor, se você seguir até os conselhos de saúde, né? Porque tem gente que despreza esse tipo de conselho. O vegetarianismo e outras coisas mais, o não sedentarismo, né? Só por você não se envolver com drogas, com álcool, com fumo, a sua expectativa de vida pode aumentar muito comparado com os outros. Só de você não se envolver com a criminalidade, sua expectativa de vida vai melhorar muito dos outros. Mas se você dirige e anda na linha, a chance de você ser assassinado, a chance de você bater o carro e morrer é muito menor. Apesar que outro pode atrapalhar a sua vida por conta disso, mas ser fiel te protege. Ser fiel é uma coisa que vai te proteger para o resto da vida. A diferença entre o justo e o injusto é que a gente é particular tesouro de Deus. O nosso coração está em Deus. A nossa amizade é com Cristo. A maior importância, eu não sei qual que é a maior importância para a sua vida. Qual é a maior importância para a sua vida? Você vem para o culto para quê? Não é só o futuro garantido. É o seu coração que tem a maior diferença entre o justo e o injusto. Hoje em dia você consegue ver o coração das outras pessoas? Hoje em dia você sabe quem vai se converter ou não? O coração pode mudar, realmente Deus ele pode transformar um coração duro de pedra num coração de carne. O joio e o trigo não são diferenciados pela vista, né? Pelo que a gente enxerga. Mas outra vez se verá a diferença entre o justo e o perverso, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quando Jesus voltar, a maior diferença, a maior separação que a gente vai ter vai ser essa, entre aqueles que servem a Deus, entre os filhos bondosos que servem a Deus, entre os filhos bondosos que voltam para a casa do Pai e aqueles que não servem. Quando eu falei para vocês sobre o ladrão da cruz e sobre o israelita em quem não é tolo, o israelita bom, eu estou falando de duas pessoas que tiveram suas vidas, provavelmente seus 30 anos de idade, mas uma que pela fidelidade foi bênção. Uma pessoa que pela sua fidelidade foi bênção ao redor. O outro, pela sua infidelidade, por ter sido ladrão, por ter sido um saqueador, por ter sido mal, totalmente contrário. Ele foi uma maldição para quem estava ao redor. Só no final da sua vida, e Jesus ainda, Deus ainda permitiu que o Evangelho tivesse sua aparição, né, sua contribuição, porque pela vida do ladrão da cruz, pela conversão do ladrão da cruz, muitas pessoas começaram a pensar: eu tenho esperança. Mas a vida dele até ali não foi bênção. E quando eu falo de ser fiel a Deus, a coisa mais mínima e egoísta que você pode pensar, de bom, de certa forma, é a sua salvação. É importante que você busque a sua salvação? Sim, mas a gente já está salvo pelo nome de Cristo. Mas o mais importante é que você busque a salvação do outro. As boas obras não servem para a sua salvação. As boas obras servem para a salvação dos outros. E você escolhe ser bênção ou você escolhe ser maldição para quem está ao redor? Essa igreja, por estar abrindo a Bíblia e falando cada sábado aqui, ela está sendo uma bênção nesse bairro. Mas e se você não abrir, se você não buscar, se você não procurar, o que você vai estar transmitindo? Não nos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, colherá a corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Não nos desfaleçamos,
Quando se fala de colheita, a gente lembra de alguns outros trechos, se você exercitar a memória. Jesus olhando para o povo de Samaria: os campos estão brancos, os campos já estão prontos para serem colhidos. A mensagem do Evangelho já pode ser pregada. Paulo também usa em outra carta, também falando que uns plantam, outros regam, outros colhem. A seu tempo colheremos. Lembra que eu falei de Jim Elliot? Eu falei de Mans, né, que era Félix Mans, que foi um anabatista que defendeu o batismo consciente numa época que as pessoas achavam que o batismo infantil era correto. Ele morreu afogado. Mas hoje, se nós nos batizamos da forma correta, da maneira correta, que nos traz conversão de pensamento. Eu batizei aos 10 anos de idade, eu não sei quantos anos você tem, mas aos 10 anos já dá para você ler a Bíblia inteira. Pedro, que Deus abençoe você, hein, rapaz? Eu gosto muito de você, está aqui de quarta-feira, está sempre animado, está sempre falando. Que Deus abençoe sua vida. Leve esse livro a sério, de verdade. Leia ele, dia a dia, todo dia. Não precisa ler a parte difícil, leia a parte fácil. Depois se aprofunda, mas busca Deus. A seu tempo, por exemplo, se hoje a gente se batiza aqui, se hoje eu me batizei aos 10 anos de idade, você se batizou com quantos anos? Talvez aos 20? 23? Talvez mais para cá, né? Perto de... Talvez você se batizou com 60 anos de idade. Mas pela fidelidade e pela lealdade de alguém lá atrás que morreu, foi mártir. Hoje a gente tem um culto que é o segundo a Bíblia, a segunda palavra. Jim Elliot, lembra que eu contei sobre o homem que evangelizou outras tribos, uma tribo muito violenta, Malta, alguma coisa assim, uma tribo bem violenta, e eles entregaram presentes para aquela tribo. O primeiro contato, entregaram presentes de avião, para que a tribo que ela recebesse bem eles. O primeiro contato que eles tiveram, o que aconteceu? Morreram. Pouco tempo depois, não demorou muito assim, eles já morreram por lanças. Aquela tribo, depois disso ter acontecido, se converteu inteira. A mulher de Jim Elliot foi ali e também e teve a oportunidade de falar com os assassinos do próprio marido. Ela colheu aquilo que Jim Elliot plantou. O sangue dos mártires são o quê? Semente. Quando eu falo de Abel, quando eu falo de Jeremias, quando eu falo de Urias, quando eu falo de Nabote, quando eu falo de Paulo, quando eu falo de Pedro, quando eu falo de João até, teve uma vida de perseguição bem ferrenha. Quando eu falo de todas essas pessoas que morreram por Cristo, eu estou falando de gente que plantou para a gente colher. Quando você nega a si mesmo, quando você talvez negue um namoro que seria vantajoso, quando você nega um prazer que seria agradável, quando você nega um tempo que seria melhor aproveitado, vamos dizer assim. Quando você se nega a acordar mais tarde para estudar a Bíblia, quando você se nega a se relacionar com pessoas erradas para se firmar na palavra, você está plantando coisas que você vai colher, ou que talvez nem você colha, outras pessoas vão colher. A gente começa a pensar, é lógico que a gente não pode se iludir pensando que a igreja não serve para nada, porque tem vezes que as pessoas falam assim: igreja não salva, mas tem a igreja que ajuda a se perder. Mas assim, você já deve ter ouvido falar, tem gente lá fora que é 1000 vezes melhor do que quem está na igreja. Você acredita nisso? Tem
gente lá fora que tem um coração mais puro, mais limpo que algumas pessoas daquela igreja. Mas tem um fato que é fato. Enquanto a Bíblia for aberta, essa igreja está sendo bênção às outras pessoas. Amém. Essa igreja está cumprindo o propósito. Tem gente lá fora que não abre a Bíblia, mas vai ser salva por causa do teu testemunho. Amém. Mas se amanhã você sair da igreja, se amanhã você resolver falhar, fazer qualquer coisa, muita gente pode se perder por conta da sua infidelidade. Então, quando eu falo de salvação, eu não falo só da nossa própria salvação, mas falo da salvação dos outros, de gente que a gente vai plantar, de gente que a gente vai semear, de gente que não vai frutificar, não vai crescer, não vai dar nada, mas a sua semente, nenhuma coisa que sai, nenhuma palavra que sai da boca de Deus vai voltar para Ele vazia. Então, a seu tempo colheremos. E muito da colheita a gente só vai saber onde? No céu. Quem é que é pai, mãe? A sua fidelidade, a sua firmeza para manter o culto familiar, a sua fidelidade, a sua firmeza para desenvolver um amor cristão, a sua fidelidade, a sua firmeza para se manter fiel, ainda para você parece vantajoso, mas você pensa no teu filho, isso você vai colher. Isso você vai colher na vida do teu filho também. Amém. E eu que não tenho filho, posso ter meus filhos aí espirituais, né? Quem já não teve oportunidade às vezes de ver alguém que trouxe para a igreja por conta disso? Não é tolo aquele que abre a mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. De novo, podemos ler juntos. Quem consegue enxergar? Eu não estou enxergando direito ali, eu vou ler aqui. Não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Que tipo de coisas a gente não pode reter? Dinheiro, fama, poder, beleza, tantas coisas que a gente não pode reter, que escapam das nossas mãos, que são vaidade, que são correr atrás do vento, para ganhar o que não pode perder. Que tipo de coisa a gente não pode perder? A salvação. A salvação nossa. A salvação do outro. Logicamente, cada um é responsável pela própria salvação. Mas a gente é responsável por pregar o Evangelho ao mundo. Amém. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e está sentado à direita do trono de Deus. Considerai, pois, que aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desanimando em vossas almas. Jesus foi o maior exemplo de amor com prejuízo. Aceite os prejuízos que a missão te leva. Aceite os prejuízos que a fidelidade te traz. Porque para isso foste chamados, pois também Cristo sofreu por vós, deixando-vos exemplos para que os sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Quando insultado, não replicava com insulto. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Aos olhos dos soldados que mataram Jesus, aos olhos dos israelitas que presenciaram aquela cena, aos olhos daqueles que estavam em Jerusalém, Jesus ele estava em desvantagem, estava em prejuízo, mas o próprio Cristo não revirava um insulto. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas ele era justo e assim como ele nós devemos ser. Amém. É engraçado que tivemos na história da humanidade, né? Vamos dizer, tirando os profetas, né? Vamos pegar aqui de Jesus para cá, depois de Cristo. Os mártires morreram pelo nome de quem? Jesus. Jesus não, morreu pelo nome de quem? Deus. Dele mesmo. Eu achei engraçado isso, porque Jesus não se negou. Em nenhum momento ele falou, eu não sou rei dos judeus. Não, pelo contrário, ele falou, tu dizes.
Jesus ele não se negou, foi o único mártir cristão que não morreu pelos outros. Cristo sofreu deixando exemplo. Vale a pena ser fiel? Vale a pena ser bom? Vale a pena sofrer por Cristo? Vale a pena levar prejuízos por amar ao próximo como Jesus amou? Vale a pena receber aquilo que é mal, ou melhor, aquilo que não agrada, em prol da salvação de outros? Em prol da salvação de outros, vale a pena a gente viver. Em prol da salvação de outros, vale a pena a gente lutar. Em prol da salvação de outros, vale a pena a gente avançar com Cristo. Os que forem sábios resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que há muito conduzirem a justiça brilharão como as estrelas sempre eternamente. Os que forem sábios resplandecerão com o resplendor do firmamento, brilharão como as estrelas sempre e eternamente. O que você lembra disso? Quem é a luz do mundo? Enquanto Jesus esteve aqui, ele era a luz do mundo. Hoje, quem é a luz do mundo? Nós. Por quê? Porque refletimos a luz de Cristo. Nós resplandeceremos e brilharemos como as estrelas, os que a muito conduzirem à justiça. Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Quem quer ter a coroa da vida aqui? Você já ouviu falar que na sua coroa vai ter estrelas, mas eu quero dizer que muito mais do que uma coroa de ouro, muito mais do que as estrelas que essa coroa vai ter, é você olhar olho no olho de alguém que aceitou Jesus porque você manteve-se fiel, porque você não negou-se ser bom por Cristo. Sempre, repito, sempre vale a pena ser bom. Sempre vale a pena se assemelhar a Jesus. Sempre. Independente do prejuízo, independente das consequências, independente de qualquer coisa, sempre vale a pena ser bom. E agora a gente vai cantar uma música que fala a respeito de paz na dificuldade. Que ele fala a respeito de um cenário totalmente complicado, que pode cair no mundo, a gente está em paz. E a gente pode cantar essa música assim como quando tocar. E vale a pena ter a paz de Cristo.